Olá! Você já viu o quê? Aula de competências. Você já viu como que é a estrutura da dissertação argumentativa. E agora você vai entender o que é tese e como encontrar a tese em um tema de redação. Nós vamos treinar isso por vários temas, com diversos recortes diferentes, tá? Mas hoje você vai entender pelo menos a base de como você faz, com as perguntas corretas para você chegar mais facilmente a tese de um tema. Porque sem tese não tem dissertação argumentativa, meu bem. Não tem mesmo, tá? Então vamos lá. Você vai montar a sua introdução utilizando repertório, recorte e tese. Recorte são aquelas principais palavras do tema, tá? Então, essas palavras, elas precisam aparecer na introdução para mostrar para o corretor que você entendeu o tema. E que você não está fugindo. Obviamente, você tem que começar o texto apresentando ali esse tema de maneira espalhadinha, contextualizada dentro do parágrafo, tá? E a tese. Essa tese, nós trabalhamos aqui na sala de textos com P1 e P2. Então, você vai trabalhar da mesma forma. P1 e P2, tá? Problema 1 e problema 2. Então, você vai arrumar uns problemas para a sua vida. Vamos lá. O que é a tese, né? Como eu disse, sem tese não tem dissertação argumentativa, sem tese não tem como você fazer um bom texto por o Enem, então você tem que começar sabendo que ela existe e quem é ela. As perguntas para você encontrar a tese são as seguintes. Primeiro, você pergunta de quem é a culpa. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, hein? Quando você anota, você aprende, sabia? Comprovado cientificamente. O que está sendo feito de errado? Minha letra é tão bonita, eu estou jogando aqui qualquer coisa para vocês. O que está sendo feito de errado? O que deveria ser feito e não está sendo feito? O que deveria ser realizado e não está sendo realizado. Por quem? Pelos agentes. Estado, família, sociedade, escola, certo? E não está sendo. Certo? Quando você faz essas perguntinhas, você chega às respostas que são utilizadas como tese, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Temos o tema aqui, né, para a gente utilizar com o que eu chamo de projeto de texto. Esse material, projeto de texto, é exigido para correção. Como é que o corretor sabe que antes de fazer um rascunho você fez o projeto de texto? Porque quando ele lê o seu texto, ele percebe que as coisas estão todas conectadas seguindo uma coerência. Você não está tangenciando, você não está deixando nenhuma ponta solta. Então, ele sabe que você fez um bom projeto de texto. E isso é pontuado dentro das competências 2 e 3, ok? Então, antes de começar a escrever a sua redação, o seu rascunho, você precisa fazer um bom projeto de texto. E, obviamente, você vai começar pela tese. Depois você vê os demais conteúdos que você vai aprender aqui. Então, você começa pela nossa tese. Então, você pega quem? O tema. E a partir desse tema, você faz uma roteirização. Uma chuva de ideias. Por exemplo, nós temos esse tema aqui. A necessidade de combater a exploração sexual e o abuso de crianças no Brasil. Então, é um tema que já fala da necessidade de combater, então você já sabe que é um tema de combate, é algo problemático, né? Não preciso te dizer que isso aqui não é nada positivo, né? É positivo o combate, mas o fato de acontecer o abuso e a exploração é um fato negativo, ok? Então, você pergunta de quem é a culpa por ainda existir abuso e exploração sexual infantil no Brasil, certo? Então, você vai procurar a causa. Porque você tendo causa, você também já pensa na consequência. E aí você vai montar futuramente o seu D1 e o seu D2 com causa e consequência. E eu vou te explicar só na aula de desenvolvimento. É só para você entender, tá? Então você procura as duas causas, porque com essas duas causas você tem a sua tese. Quando você pergunta de quem é a culpa, o que está sendo feito de errado, o que deveria estar sendo feito, o que não está sendo feito, no que é que está falhando, aí você encontra a tese. Ah, Amanda, eu posso construir os meus argumentos com
uma tese de causa e outra de consequência? Pode. Mas quando eu for te ensinar a fazer desenvolvimento, você vai ver que, às vezes, dependendo do tema, é muito mais confuso e complicado para você fazer isso do que você pegar causa e consequência, ok? Então, vamos lá. De quem é a culpa por existir a exploração sexual e o abuso de crianças no Brasil? É óbvio que é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família proteger crianças e adolescentes. É o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A responsabilidade não é só do Estado. Do Estado, da sociedade e da família. Mas nós temos como principal culpado o Estado. Por quê? Porque se isso deveria estar sendo combatido, se tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, se tem leis, se deveria ter uma punição mais severa, se deveria ter mais informação para a sociedade, para as famílias, para as crianças se protegerem, e não tem, é o culpado é o Estado, certo? Lembrando que quando nós escrevermos governo federal, nós vamos escrever com letra maiúscula, tá? Então, nós temos aí o governo federal como o principal culpado, né? O nosso Estado, governo com G maiúsculo e Estado com E maiúsculo. Qual é a culpa dele? Já te dei uma dica aí. E aqui na roteirização de ideias nós temos, ó, de quem é a culpa? Estado, sociedade. O que acontece? Nós temos a impunidade, que é total responsabilidade do Estado. O descaso social, porque a sociedade ela não vai se importar muito com as crianças dos outros, né? Se você não tem criança, não se preocupar com a sua criança. Porque você não tem criança, a criança dos outros é a responsabilidade dos outros, não tem nada a ver com isso. E está errado esse pensamento. Por quê? Porque a lei diz que é a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, você é responsável e eu também. Ok? Mas tem um descaso social, uma falta de denúncia, de proteção mesmo. Estou vendo alguma coisa acontecendo ali de errado? Será que tem alguma coisa estranha ali? Vou verificar se essa criança não está sendo explorada. E as pessoas deixam para lá, porque não guardar, vai arrumar problema para a minha vida. E não deveria, né? E aí nós temos a palavrinha descaso também do governo. Então você pode usar, eu gosto de usar aqui a palavra incúria, ao invés de negligência. E para não repetir descaso, você bota que é incúria do Estado e você bota que é descaso social. Porque esse descaso acontece por uma apatia, algo que você vai entender quando eu for dar aula de repertório, ok? Então, nós temos aqui o problema 1, que é a incúria do Estado, e o problema 2, que é o descaso governamental, ok? Então, social. Então, nesse caso, você já tem os dois problemas, as duas causas. E o que é que o Estado não faz corretamente? Ou o que ele faz de errado? Ele traz a questão da impunidade, porque ele não pune como deveria as pessoas pelo que elas fazem de errado, por essa exploração, por esse abuso, né? Então, acaba trazendo essa impunidade. Então, você precisa saber que incúria é essa, que descaso é esse, que negligência é essa, porque senão você não vai conseguir argumentar depois no desenvolvimento, ok? Conteúdo das próximas aulas. Mas você precisa ter não só as palavras-chave, você precisa ter exatamente que problema que acontece. O que está sendo feito de errado, o que não está sendo feito deveria estar sendo feito, a informação que deveria dar para a sociedade. Não, é a sociedade que não se importa, não denuncia, não protege essas crianças, que é a responsabilidade dela. Você precisa saber exatamente. Amanda, eu poderia usar outra tese aqui? Claro que você pode. Como eu disse, você pode usar o Estado duas vezes como culpado. Primeiro, ele é culpado porque ele não pune corretamente. Então, nós temos incúria do Estado pela impunidade. E eu posso dizer que o Estado é culpado de novo porque ele não leva informação necessária para a sociedade a respeito de como se proteger desse tipo de situação. Tanto para a sociedade, quanto para a família, quanto para as próprias crianças. Então, nós temos aqui a desinformação e a impunidade, que são ambas, né? São ambos culpa do Estado. Certo? Então, podemos usar sim outra tese, vai depender do que você quiser defender, dos repertórios que você tem para argumentar, certo? Você utiliza aquilo que for mais fácil para você quando você aprender a argumentar e quando você tiver repertório. Não tem um repertório para impunidade, você usa outro elemento.
Ah, não tem repertório para desinformação. Deu um branco, esqueci. Vai esquecer não, pelo amor de Deus, porque eu vou encher o teu saco com esse negócio de desinformação, apatia social, etc. Mas caso aconteça, que a cadeira do Enem gera um pânico na pessoa, às vezes ela esquece. Aí você vai utilizar outros elementos que você tem como tese, ok? Eu espero que você tenha entendido e você precisa entender, mas olha aqui, tá bem bonitinho aqui, ó. P1, omissão social. Pode ser? Pode. P2, impunidade. Pode ser? Pode. Ou um P1, porque isso acontece com da objetificação infantil, que acontece na sociedade, uma coisa mais aprofundada. Você pode? Pode. E aí, o outro, culpa do Estado pela questão da impunidade. Certo? Então, aqui tem sociedade e Estado nos dois. Você pode usar aquilo que for mais fácil para você. E tem algumas palavrinhas que nós costumeiramente usamos para apresentar a tese. Descaso, apatia social, apatia governamental. Nós temos alienação, sociedade, quando não tem conhecimento de fato como acontece alguma coisa. Desinformação. Então, nós usamos algumas palavrinhas-chave que você vai encontrar aí no seu material, certo? No PDF, para ficar melhor de explicar, de explanar. E conforme nós formos vendo os temas aqui de redação, eu vou te apresentando com calma essas palavras. Tua cabeça não explodir com tanta informação, criatura. Certo? Se você tiver dúvida, você vai o quê? Fazer o quê? Escrever, certo? Ou você escreve aí no seu caderninho de estudos, para você perguntar nas lives, nas aulas ao vivo, ou você já comenta, tá? Porque de repente a gente gera uma discussão lá no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula do curso mais presencial, o curso online mais presencial do Brasil. Até a próxima.